Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Quero desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender aí do horário que vocês vão estar assistindo o nosso curso online de drenagem linfática no pós-cirúrgico, tá? Um prazer conhecer vocês, espero que vocês gostem, tá, do nosso curso online. E para quem não me conhece, eu sou Caliane, sou fisioterapeuta, sou pós-graduada em dermatofuncional. Trabalho na área da dermatofuncional, né, em algumas áreas, principalmente com a parte de disfunções estéticas. Também trabalho, né, como docente, como vocês já sabem, né, assim como também em algumas outras áreas da fisioterapia, tá? Nosso material aí da aula, o conteúdo, o material tá bem bacana para vocês, né, estudarem também. Essa aula é enviada para vocês, tá? No grupo, através do WhatsApp. Essa aula gravada também vai ser enviada o link, tá? Um link do YouTube para vocês assistirem aí no decorrer de um mês e poderem estarem tirando as dúvidas de vocês também. Então, para tirar as dúvidas, vocês podem estar tirando lá no grupo ou no particular. Tem meu telefone aí de contato, tá? Na apostila, nessa primeira tela aí, se vocês observarem. Estou também no grupo, mas salvem meu contato, que caso vocês precisarem, né, estarem tirando as dúvidas, tá? Tem meu Instagram também aí, podem me seguir lá. Também a gente pode se comunicar por lá também, tá? Então, quero desejar a vocês aí uma boa aula, tá? Então, lembrando, tiverem dúvidas, podem estar entrando em contato comigo, tá? Para a gente estar tirando, né, esclarecendo mais aí essa parte das dúvidas de vocês, tá? Então, no final do vídeo, a gente vai ter, da nossa aula, a gente vai ter o vídeo prático. Então, o vídeo prático, eu estou falando no vídeo, né? Então, explicando, né, sobre como é ali a drenagem linfática naquelas aulas, mas quando eu estiver falando sobre cada tipo de cirurgia, né, que no caso são as cirurgias mais comuns, tá, que a gente tem, procuras para pós-drenagem, né, a drenagem pós-cirurgia, eu também vou estar explicando. Então, no vídeo também eu vou estar explicando como é que é, lembrando, né, o que eu já comentei aqui na aula, tá? Então, no mais, se vocês esquecerem alguma coisa, só tá voltando o vídeo, assistindo novamente, tá? Para vocês conseguirem, né, entender e esclarecer mais, tá bom? Então, vamos lá? Então, antes da gente falar sobre a drenagem linfática e as cirurgias, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema linfático, para vocês entenderem realmente como é que funciona esse sistema linfático. O que é que acontece quando eu estou fazendo a drenagem linfática lá dentro do organismo daquele meu cliente? Então, você, para poder saber fazer uma drenagem linfática boa, você tem que entender, né, como funciona fisiologicamente o organismo daquela pessoa quando está recebendo a drenagem linfática. Tá bom? Então vamos lá? Então vamos falar um pouquinho do sistema linfático. Então, nosso sistema linfático, ele é um sistema que é paralelo ao meu sistema sanguíneo. Então, ele existe, né, ali, meu sistema linfático, paralelo ao meu sistema sanguíneo. Então, a gente vai ter ali, ó, os capilares linfáticos, os capilares sanguíneos, né? Vasos linfáticos, vasos sanguíneos. Então, a gente tem eles próximos um ao outro, tá? E vocês vão entender aí no decorrer da aula a importância deles estarem próximos um do outro. O sistema vascular linfático, ele tem uma função primordial, que é justamente, a primeira coisa que ele faz, o meu sistema linfático, é captar um líquido, que esse líquido, a gente denomina ele de linfa, para dentro do capilar. E esse líquido está onde? Esse líquido está no meio intersticial, no meio extracelular. Que meio é esse? Então, o meio aqui, ó, que banha células, o meu tecido. Então, esse líquido vai estar aqui. Lembra que eu falei que os capilares estão ali paralelo ao sanguíneo? Então, onde é que a gente tem os capilares, né? Que a gente vai atuar com a drenagem linfática? Aqui, ó,
no meu tecido. Então, aqui no meu tecido eu tenho os capilares sanguíneos, capilares linfáticos, e aí esse líquido vai estar aqui, ó, banhando a minha célula, tá? E aí o meu sistema linfático, que quem tá ali é meu capilar linfático, ele vai ter a função de captar essa linfa que está ali. Porque se o meu sistema linfático não retirar aquela linfa, vai acontecer o quê? Acumular líquido ali. Acumula mais líquido, e aí acontece o quê? O edema, que é bem visível, né? Principalmente no pós-cirurgia, tá? Então, meu capilar linfático, ele tem essa função de captar a linfa que está no meio extracelular. Depois que ele captar, ele vai andar por todos os componentes do meu sistema linfático e depois eu vou pegar esse líquido e jogar no meu coração, no meu sistema circulatório sanguíneo, tá? Então, o sistema vascular linfático, ele vai retomar esse líquido extracelular para o fluxo sanguíneo. Ele vai retirar essa linfa do meu tecido e vai jogar para o meu sistema circulatório sanguíneo no caso, no coração, para o coração jogar essa linfa toda para o meu organismo. Sendo que, como foi que essa linfa chegou no meu meio extracelular? Como foi que essa linfa chegou aqui no meu tecido? Através do meu sistema sanguíneo. Então, é ele que jogou essa linfa para minhas células. Por quê? E se está chegando sangue ali para o meu tecido, é sangue capilar. É sangue rico em nutrientes, em oxigênio, células de defesa do meu corpo. Então, essa linfa, quando ela entra no meu tecido, é para levar nutrientes no meu tecido. E quando ela chega, essa linfa lá, né, ela vai fazer trocas com minhas células. Então, ela vai dejetar lá para minha célula, né, vai entregar a minhas células todos os nutrientes que ela precisa, sendo que minhas células, se ela está viva, está sobrevivendo ali, ela está o tempo todo o quê? Né, produzindo, né, toxinas, ela está o tempo todo ali, né, fazendo o seu trabalho, né, as células, que é justamente dejetando ali naquela linfa os componentes descartáveis, vamos assim dizer, tá? Ou seja, as nossas células, gente, ela está o tempo todo em metabolismo, tá? Então a gente bem sabe disso. Né? Então, esse metabolismo aí, que vira toxina para o meu corpo, ele vai ficar dejetado ali na linfa. Então, a linfa ali, ela faz a troca. Ela recebe o que não presta e doa, né, o que minha célula precisa para sobreviver. E aí, meu sistema linfático faz o quê? Tira essa linfa suja, impura, ali do meu tecido. E aí, quando entra essa linfa, ela não entra uma linfa bonitinha. Ela entra justamente uma linfa mais suja, né? Então, quem é o primeiro componente do meu sistema linfático que vai entrar em contato com essa linfa? É o meu capilar. Então, quando ele entra no capilar, ele entra uma linfa justamente impura, né? Uma linfa suja. E aí, ela, depois que entra ali no meu capilar, ela vai procurar os vasos maiores linfáticos, e os vasos linfáticos, a gente tem os pré-coletores e os coletores. Então, depois dos capilares, vem os pré-coletores, depois os coletores, que são os vasos maiores, e de lá eles vão à direção ao linfonodo, mais próximo daquela região, tá? Então, quando chega no linfonodo ali, mais próximo daquela região que foi captado, aquela linfa impura, vai entrar essa linfa dentro do linfonodo e vai acontecer o quê? Né? O linfonodo, ele tem uma função importantíssima no meu sistema linfático, que é justamente, vamos dizer assim, de filtrar aquela linfa. Ele vai tornar aquela linfa impura, pura, tá? Porque lembra que eu falei que ela entra impura, né? Todas cheias de detritos, macromoléculas, né? As toxinas. Então, ela, assim como vai vírus, bactérias, tá, gente? Acaba, se estava no sistema circulatório, estava nas minhas células, né? Acaba entrando naquela linfa. E aí, essa linfa, ela vai ser filtrada. Aonde? Nos linfonodos. E aí, o linfonodo, ele tem essa super função de fagocitar e pinocitar, que é destruir tudo aquilo que não presta, tá? Dentro lá do linfonodo, ele vai deixar aquela linfa pura, tá? E aí, quando essa linfa sai de lá do linfonodo, ela vai para onde? Procurar seus ductos, seus troncos linfáticos, para depois fazer o quê? Desembocar essa linfa dentro do coração. E aí vai ter dois vasinhos,
tá? Que são os ductos linfáticos, que a gente chama o direito e o torácico, eles vão entrar ali dentro do meu coração através das veias subclávias, direita e esquerda, descendo aqui as jugulares também, tá? Então, minha linfa, para chegar até o coração, ela passa por um percurso, né, de componentes do meu sistema linfático, para depois chegar no meu coração todo puro. Aí chega no meu sistema circulatório, aquela linfa pura, e o meu sistema circulatório faz o quê? E lembrando que essa linfa, gente, ela tem os mesmos componentes que o sangue, tá? Porque ela não... Lembra que eu falei lá no início, no slide anterior, que essa linfa sai do meu sistema circulatório sanguíneo e vai para a pele, porque tem que levar os nutrientes para minhas células? Pois então, se sai do sangue, ele tem componentes que o sangue tem, só não tem uma coisa, essa linfa, que é justamente, né, as hemácias, né, os glóbulos vermelhos, que dão a cor vermelha, porque a linfa ela é transparente. E a linfa não tem glóbulos vermelhos, mas ela é rica em glóbulos brancos, tá? E quem são os glóbulos brancos? Os glóbulos, né, que são de defesa do meu corpo, tá? Então, lembra que eu falei que a gente manda ela toda bonitinha, limpinha, né, aquela linfa para o coração? Então, vai uma limpa pura, cheia de células de defesa para o meu corpo. E eu jogo para onde? Para o coração. O melhor órgão para poder estar espalhando essa linfa pura por todo o meu corpo, tá? E aí fica esse processo, ó, é um círculo o tempo todo. Então, eu jogo a linfa toda limpinha para o meu coração espalha para o meu corpo, vai até o meu tecido, joga essa linfa para o meu tecido, chegou lá, faz troca, meu capilar pega essa linfa suja, que entregou meu sistema circulatório limpo, e aí filtra aquele líquido de novo, vai para o coração e assim vai sucessivamente, beleza? Então, esse esquema aí mostra justamente para vocês, né, como o sistema linfático, né, desde do primeiro contato dele com a linfa, que é o capilar, até os grandes vasos. Então, quando a gente faz a drenagem linfática, gente, né, como vocês bem já sabem, a drenagem linfática, ela é uma técnica de compressão manual, né, mais leve. Então, a gente não precisa botar muita força para fazer uma drenagem linfática. Por quê? Porque o edema está aqui no meu tecido. É aqui que estão os capilares que precisa retirar aquele edema, aquele líquido em excesso, aquela retenção hídrica daquele local, tá? Então, justamente, deixa eu pegar aqui a canetinha para vocês verem. Aqui nessa parte aqui, ó, do meu tecido, tá? A gente tem justamente aqui, ó, os capilares. Na imagem só mostra os capilares, tá? E aí, o líquido que está aqui, ó, nessa região, ele vai ser retirado. Então, o líquido que está aqui, ó, ele vai ser, na verdade, captado. Deixa eu trocar aqui a cor. Ele vai ser captado para entrar aqui, ó, dentro do capilar. Todo o líquido que está aqui, ó, nessa região, no meu tecido, vai começar a entrar no meu capilar, nos meus capilares. Quando ele entrar nos meus capilares, eles vão procurar os capilares, vocês vão ver que os capilares, vários capilares se juntam em um vaso maior, que são os pré-coletores. Entrou nos pré-coletores, os pré-coletores também são vários, que vão se juntando até encontrar um coletor maior, que é os vasos maiores linfáticos. Entrou no vaso maior, ele vai tomar direção, e ele é unidirecional, ele só vai em um sentido, ele vai em direção aos seus linfonodos mais próximos, para ser filtrada essa linfa. Depois de passar no linfonodo, é que ele volta novamente a outros vasos para entrar dentro do coração. Então, essa linfa só vai para o coração depois de ser filtrado, tá bom? Deixa eu dar uma limpadinha na nossa tela. Então, vamos lá. E aqui está a imagem do linfonodo, tá? Para vocês entenderem. Então, aqui em cima, como vocês estão vendo, tá? Nós temos os vasos linfáticos aferentes, que são os vasos que estão com a linfa impura e estão jogando essa linfa dentro do meu linfonodo. Então, entrando no meu linfonodo, ele vai ser filtrado e depois vai sair pelos vasos, né, eferentes, para ir em direção ao coração, tá? Aqui são os linfonodos que a gente tem na região toda aqui de pescoço, cervical,
tá? São os linfonodos que a gente utiliza para fazer uma drenagem linfática facial, tá? A região aqui de tórax também, superior, a gente pode estar fazendo a drenagem linfática, bombeando estimulando esses linfonodos, tá? Então, justamente, quando a gente vai fazer uma drenagem linfática facial, for um pós-cirurgia, a gente vai fazer estímulos, né, desses linfonodos. Aí muita gente até pergunta aqui na região submandibular, né, a submental, eu posso estar fazendo o bombeamento, tá? A depender, dá sim para a gente fazer, tá? Apesar que tem pessoas que fazem, né, a lipo de papada, que fica durinho, mas a gente consegue sim estimular esses linfonodos, é preciso, porque às vezes eles podem estar até, vamos se dizer, entupidos, entre aspas, e por isso que não está conseguindo tirar tanto, tá? Tá cheio e não está conseguindo tirar tanto o líquido ali daquela região, tá? Então, tem regiões assim que a pessoa pergunta, ah, mas foi ali a cirurgia, eu posso estar fazendo o estímulo? Pode, a não ser que foi alguma cirurgia e ela teve que tirar o linfonodo. Então, isso vai estar lá, né, no laudo médico, ou, né, a depender, você pode estar perguntando a ela se foi retirado algum linfonodo ou não, né, tem gente que faz cirurgia de tireoide, que foi câncer, algum nódulo, né, então possa ser que ele tire algum linfonodo ali perto, então é sempre bom vocês estarem perguntando se ela ainda tem linfonodo ali, se foi retirado ou não, às vezes a cliente nem sabe, peça todo o laudo médico depois que ela fez a cirurgia, para você saber o que foi retirado ou não ali do local, aí ou seja, eu falo isso que você não vai estimular na região porque não tem linfonodo ali. Então, pelo contrário, você vai ter que estimular os linfonodos mais próximos, né, para você conseguir levar aquela linfa que está ali naquela região. Por quê? Porque ela não tem linfa ou não tem linfonodo suficiente para estar tirando aquele edema, tá? Então, na região de face, a gente faz estímulos desses linfonodos. Então, nós temos linfonodo na região supra, infraclavicular, né? Deixa eu só pegar aqui a canetinha. Vou mostrando a vocês. Então, aqui na nossa clavícula, a gente tem acima da clavícula, embaixo dela também. Embaixo da clavícula a gente tem pouquinho, mas tem, são os infraclaviculares. E esses de cima aqui, ó, supraclavicular ou subclavicular. As duas formas na literatura tá correta, a forma de escrita, tá? Nos grandes músculos do pescoço, principalmente o econ, na região de cervical, ali abaixo, entre C5 e C7, região occipital na nuca, a gente tem anterior e posterior da orelha, abaixo da orelha nós temos as parotídeas e as tonsilas, tá? Bem aqui, ó, nessa região. E temos abaixo do queixo, que é a região submental e submandibular. Então, são os locais que a gente vai fazer os estímulos para antes da gente começar a drenagem linfática, que são justamente os bombeamentos, tá? E os outros linfonodos são os linfonodos do nosso corpo, que também a gente faz os bombeamentos a depender do local que seja cirurgia, tá? Que a gente vai fazer os estímulos para poder fazer a drenagem linfática ali no local pós-cirúrgico. Então, a gente tem a região aqui. Deixa eu pegar de novo a canetinha. Nós temos aqui, né, a região supraclavicular, acima da clavícula, abaixo da clavícula, infraclavicular. A imagem, gente, essa imagem para mim é perfeita, uma das melhores imagens, que ela mostra direitinho para onde a gente tem que jogar o edema de cada área para aquele, na direção daquele linfonodo, tá? Nós temos aqui, ó, região axilar, região cubital, aqui, ó, no cotovelo, região inguinal, que é na virilha, é tanto na virilha como interno de coxa, tá, gente? Aqui, ó. São os lugares que a gente vai fazer os estímulos. Região poplítea, atrás do joelho. Nós temos também região maleolar, aqui, ó, abaixo do maléolo, tá? A gente tem esses linfonodos que a gente vai precisar deles para fazer os bombeamentos, né, para fazer a drenagem linfática pós-cirúrgico. Aí vai depender da região que é a pós-cirurgia, tá? Então, se vocês observarem, né, o corpo, ele é dividido e mostra direitinho, a seta mostra para onde eu tenho que levar qualquer edema, sendo que alguns tipos de cirurgia vocês vão ter que mudar esse percurso, tá? E aí a gente vai ver isso
no decorrer aí da aula. Então, né, vocês vão ver que, tipo, não é, vai seguir bem certinho essa imagem, porque uma área não tem mais linfonodo, e aí eu não vou poder jogar mais para ali, ou tem uma cicatriz enorme, fazendo a barreira ali, não tá deixando a linfa passar, tá? Então, vocês vão ver no decorrer das aulas, eu vou citando sobre isso aqui, tá? Qualquer coisa eu volto na imagem para explicar melhorzinho. Os ductos, né? Então, o linfonodo, depois que ele foi filtrado, né, pelo o linfonodo, a linfa, depois que ela foi filtrada, depois no linfonodo, ela vai seguir os vasos, e dos vasos ela vai procurar seus ductos, tá? Os ductos nós temos dois, ducto linfático direito e o ducto torácico. Quem são esses ductos? São os que vão desembocar dentro do meu coração através das veias, né, subclávia direita e esquerda. Então, né, como mostra esse bonequinho aqui, ele mostra justamente as áreas e da onde vai sair a linfa e vai entrar naquele ducto. Então, toda a linfa que está só nesse pedacinho aqui pequeno, tá? Ele vai sair daqui dessa região, dessa pequena parte, então a hemifácie direita, região do peitoral direito, né, pulmão direito, lado direito do coração, trapézio direito, membro superior direito. Então, toda essa parte direita, ela vai desembocar em um vaso só, tá? No lado direito do coração. E a torácica? A torácica é a maior, que vai retirar a maior, né, linfa. A torácica, ela vai retirar a maior linfa dentro do corpo. Deixa eu mudar aqui a cor. Né, do nosso corpo. Então, toda essa parte que está em preto e branco é a parte do ducto torácico. Ele vem subindo aqui, ó. Ele é bem mais calibroso, esse ducto. O vaso é bem calibroso, é mais grossinho, tá? E ele vai desembocar pelo lado esquerdo do coração, tá? Então, ele é bem mais calibroso, mas chegando aqui ele afina mais. E aí, eles vão entrar aqui, ó, pela veia subclávia, tá? Do coração, direita e esquerda, tá? E aí, essa linfa entra aqui dentro do meu coração. A linfa toda bonitinha, toda pura, tá? Então, vamos lá. Lembrando que essa linfa só entra no coração depois de filtrada. Então, aí o resumão do que eu falei, como eu falei, é um ciclo, tá? Então, a linfa, ela vai justamente, né, sair do meu coração toda filtradazinha, toda bonitinha, né? Ela vai sair daqui do meu coração, toda limpinha. E aí vai acontecer o quê? Ela vai ser jogada para todo o meu corpo. Ela vai percorrer todo o meu corpo e essa linfa sendo levada, né, para nutrir, levar nutrientes, enfim, junto com o sangue, tá? E ela vai chegar até lá, ó, no meu tecido. Chegou no meu tecido, ali na região intersticial, essa linfa vai ser despejada. Chegando lá, acontece o quê? Essa linfa que está aqui nessa região, ela vai ser captada pelo capilar linfático e está ali paralelo ao sanguíneo, ó. O sanguíneo e o linfático, paralelo um ao outro. E aí essa linfa vai entrar onde? Dentro dos capilares linfáticos mais próximos, tá? Entrou no capilar linfático, ele vai tomar rumo aos vasos e em direção ao linfonodo. Chegou no linfonodo, vai ser filtrado e aí vai sair aquela linfa toda bonitinha e pura para a direção do meu coração, tá? E aí ela vai desembocar pelo lado direito do meu coração, pelo ducto linfático direito, e vai desembocar pelo lado também esquerdo do coração, pela ducto torácico esquerdos, pelas veias subclávia direita e esquerda, tá? Vamos lá.
E aí nós temos também alguns órgãos, que são os órgãos linfóides, que também fazem parte do meu sistema linfático, né? Eles têm, lógico, suas funções fora do sistema linfático, mas eles trabalham ali junto com o meu sistema linfático também. Então, é justamente quem? O baço, as tonsilas, né? As palatinas, as faríngeas, né? Que são as amígdalas e as adenoides. O timo, né? Também, todos eles são órgãos linfóides, que a gente chama, que eles fazem parte também do meu sistema linfático, tá? Mas eles também têm outras funções fora o meu sistema linfático. Aí, as tonsilas, né, a adenoides, a amígdala, a gente bem percebe quando tá com a garganta inflamada, tá grimpando, que a gente sente eles bem inchados, né? A garganta fica inchada, aqui, ó, pertinho da nossa orelha. A gente sente inflamado, dolorido essa região. Às vezes a gente apalpa e sente o linfonodo mesmo, parecendo um cistozinho, né? Então ele tá ali junto, tentando, né, te defender, destruir aquilo que tá te causando mal. Assim como o baço e o timo, né, eles têm uma função primordial aí também no meu sistema linfático, que é justamente a produção dos linfócitos. Lembra que eu falei que os meus glóbulos brancos é rico em, ou minha linfa é rica em glóbulos brancos? Pois então, desses glóbulos brancos, 99% são linfócitos. E aí os linfócitos são produzidos, né, pelo timo e pelo baço. O timo produz os linfócitos T e o baço os linfócitos B, tá? T de timo, B de baço. E aí, né, se esse líquido não for retirado, né, vai começar o quê? Acumular. Se o meu organismo naturalmente não está retirando esse líquido vai começar desculpa, a acumular, tá? Então ele vai começar a acumular, a aumentar, né, a quantidade de linfa ali dentro naquela região. Então, independente assim para a cirurgia, isso vai ser muito comum, tá? Acontecer. Por quê? A pessoa sofreu uma agressão ali naquela pele, naquela região, né? Vários vasinhos foram danificados, e aí acaba acontecendo o edema, tá? Então, ali a gente já sabe qual foi o fator do edema. Foi uma cirurgia, é muito mais fácil. E aí a gente chega justamente com a drenagem para tirar aquele excesso de líquido. E vocês vão observar, né, no decorrer dos atendimentos de vocês, que o pedido dos médicos é que faça drenagem linfática todos os dias, tá? Então, após cirurgia, vai fazer drenagem todos os dias. Sendo que, quando você vai fazer uma drenagem todos os dias de uma pessoa que é pós-cirúrgico, a gente tem que respeitar um limite que é de 24 horas. Por quê? Porque o meu organismo, por 24 horas, ele permite sim eu drenar, né, grandes quantidades de líquido aí. Então, naturalmente, a gente drena o corpo por 24 horas, 2 a 2,5 litros, naturalmente, sem eu fazer drenagem linfática. Se eu fizer a drenagem linfática, ele permite até 30 litros. Então, tipo, não vai sobrecarregar o linfonodo desses clientes quando for fazer uma drenagem pós-cirúrgica. Muita gente até pergunta, ela fez cirurgia de mama e abdômen. Por qual começo? Pelos dois, no mesmo dia e na mesma sessão, tá? Então, vocês não precisam tá escolhendo, primeiro dia eu vou fazer um, outro dia eu vou fazer o outro, e assim sucessivamente. Não, vocês podem drenar todo, né, as áreas da cirurgia, toda a região que tiver edema, vocês podem estar fazendo tranquilamente, porque libera até 30 litros por 24 horas. Então, a gente tem que respeitar o sistema linfático, a fazer essa drenagem linfática, ainda mais porque é um sistema que é lento. A linfa, ela anda devagar, não é igual o sangue que anda percorrendo numa velocidade. Por quê? Porque não tem uma bomba, né, como o coração, que faz com que o sangue percorra na velocidade. O sistema linfático, ele não tem. Então, a linfa, ela anda devagarzinho. Ela vai andando graças ao quê? As contrações que a gente faz o tempo todo, tá caminhando, tá se movimentando, o músculo tem tonificação, fica, né, vibrando ali próximo, vamos assim dizer, né, próximo ali do linfonodo, os capilares, né, sanguíneos, os vasos sanguíneos, né, as artérias principalmente, a gente sabe que eles vibram, né, à toa que a gente sente as pulsações, né, então essa vibração que os capilares têm, né, os vasos têm,
Como lembra que eu falei que é paralelo um ao outro, o capilar e o sanguíneo? Então, quando ele vibra, ele gera uma vibraçãozinha também ali no linfático e ajuda aquela linfa a percorrer, tá? Então, ela anda devagar, então não vai ser algo rápido, ainda mais quando você tem um grande aporte de líquido ali na região, devido a uma cirurgia, vai demorar muito mais. Então, você faz uma drenagem na primeira sessão, às vezes parece que você não deu resultado nenhum. Às vezes, deu resultado, mas quando você volta para o próximo dia, parece que ela inchou mais, né? Então, porque ela teve uma agressão no local. E aí tem que respeitar, tá? Esse tempo, para dar tempo do linfonodo filtrar, né, retirar mais o líquido. E aí um detalhe que vocês podem reparar. Às vezes você fez a drenagem linfática ali na pessoa e não deu esse resultado todo que você esperava, né? Ficou ainda cheio de edema. Quando for no outro dia que você chega, parece que ela fez outra drenagem linfática. Você vê que ela diminuiu bastante. Isso vai de cada organismo, gente. Tem organismo que responde rápido. Tem outros que não. No pós-cirurgia é um pouquinho mais difícil de responder rápido. Ele vai, né, gradativamente, aos pouquinhos, e diminuindo esse edema. E aí acontece o quê? De você acontecer isso, de você fazer a drenagem, ela não dá muito resultado, e no outro dia ela tá, né, bem reduzida a quantidade do edema. Por quê? Como eu falei, a linfa ela percorre devagar, porque o sistema é lento. Então tem que respeitar o fisiológico do corpo dela. Tá? Tem gente que já tem retenção hídrica antes de fazer uma drenagem linfática. São as pessoas mais propensas a ter mais edema depois de antes de fazer uma cirurgia, desculpa. Então, são pessoas que são mais propensas a reter bastante líquido na cirurgia, porque elas já tinham a retenção hídrica. E ainda sem contar o quê? Principalmente mulher. Quando a gente está fazendo as drenagens linfáticas delas, a maioria das mulheres menstrua, né? E ela está naquele período menstrual, que a gente já tem essa retenção hídrica normal, né? Sem cirurgia nenhuma, né? Todo mês a gente fica um pouquinho mais inchadas. E aí ela faz a cirurgia e acaba menstruando ali naquele período pós-cirúrgico, ela pode produzir de novo o edema, ou o líquido, tá? Então, só algumas observações que eu faço, que às vezes você acha que a sua drenagem não está dando resultado. Mas nós temos que ficar bem atentos a esses detalhes. Às vezes é uma cirurgia que ela fez, que ela tem que usar corticoide, tem que usar medicações que aumentam o edema. E aí não é porque você está fazendo uma péssima drenagem, não. Você está dando resultado sim, mas o porém é que ela usa medicações que fazem com que aumente mais aquela retenção hídrica. E aí, eu vou ter que parar, então ela não tem resultado? Vai ter sim, mas vai ser lento. Então tem que ter paciência e tem que saber explicar isso ao cliente, tá? Então já aconteceu de fazer drenagem linfática pós-cirúrgico, e aí, uns 2 dias depois, a pessoa está toda inchada e está falando, pô, parecendo que eu estou no mesmo dia que eu fiz a cirurgia, estou toda inchada. E aí, quando eu vou conversar, está perto de menstruar e tal, ela fala que sim, né, o que menstruou, e aí eu explico, né? Então, quando você, antes de fazer cirurgia, normalmente, todo mês você não fica inchada, você não tem retenção hídrica devido ao período menstrual, pois então, aqui ele vai aumentar um pouquinho mais, tá? Então, só alguns detalhes para vocês deixarem bem claros. Sim, e na nossa drenagem linfática, né, antes de tudo, de começar uma drenagem linfática, a gente tem que fazer uma avaliação, avaliar aquela região, avaliar a região do edema. Então, isso é importantíssimo, gente, a gente fazer a avaliação antes de atender, tá? Pois então, a gente vai avaliar o quê? A pele. Então, geralmente no pós-cirúrgico, né, a pele vai estar bem fininha, devido à quantidade de edema. Então, se tem muito edema, é que nem uma bexiga. Se eu encher a bexiga demais ou de água, né? Então, é como se a bexiga fosse a nossa pele, ela começa a ficar fina, né? Bem transparente. Então, é bem a nossa pele. Se começar a quantidade de edema a aumentar ali dentro, a pele vai ficar fina, ficar esticada. Então, muito mais fácil também da gente machucar, danificar. Então, tem que tomar cuidado, tá? Então, é normal isso acontecer, né? Da pele ficar assim mesmo, brilhosa. A pele pode estar roxeada, né? Roxo. Por quê? Porque ela sofreu uma agressão, ela é uma pós-cirurgia. Tá? E tá assim como tem também pós-cirurgias que ela vai ficar praticamente nada de roxo.
tá? Então, tem outras que ela fica muito roxa, então, porque vai pelo o tipo de cirurgia, tá? Se a gente tem que perguntar se a cliente está sentindo dor, geralmente pós-cirurgia, todo mundo vai estar sentindo. Algumas vezes nem sente por causa da quantidade de remédio que toma para não sentir dor. Mas se tirar o remédio, vai estar sentindo dor. Cor e temperatura, é normal tá quente, a região, devido, né, o acúmulo de líquido ali. A cor, como eu falei, varia também do tipo de cirurgia. A duração, então isso a gente tem que perguntar. É um pós-cirurgia? Quanto tempo ela tem aquele edema? Quanto tempo depois da cirurgia ela te procurou? Né? Então, ela fez a cirurgia, tem 2 dias e já me procurou, ótimo. Tá? Então, você tem que botar a duração lá. Ela fez a cirurgia, me procurou 6 meses depois. Então, aí já é mais complicado. Fez a cirurgia, me procurou 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, porque o edema ficou ali e não conseguiu mais sair. Né? Então, isso pode acontecer? Pode sim. Às vezes, ela não teve condições de pagar uma pessoa no momento, depois da cirurgia, porque os investimentos são altos na cirurgia, ou ela fez sim cirurgia, ou a drenagem, mas não fez uma drenagem, vamos dizer assim, correta, que acabou, né, acumulando líquido ali, ou ela adquiriu uma patologia por não fazer drenagem, ou falta de orientação, ou o médico não mandou fazer cirurgia, enfim, vocês vão ouvir de muita coisa. E aí, pode acontecer do médico não indicar? Pode sim, tá, gente? Tem médicos que não indicam fazer drenagem linfática, fica a cliente mandando, né, tomar vários diuréticos aí, usando faixa, que o edema vai sair em um dia, tá? Lógico que se ela fizer a drenagem linfática, vai ser muito mais rápida a recuperação dela, sem contar os desconfortos que sente no corpo, né, e tal. Então, a duração é importante, ainda mais porque se é um edema recente, é muito mais rápido de se obter um resultado do que uma pessoa que está com edema há muito tempo. Então, ela pode adquirir até uma patologia devido a ficar muito tempo ali aquele edema, pode ter fibrose, ficar mais duro aquele local, então vai demorar muito mais para a gente adquirir, né, um resultado do que uma pessoa que acabou de fazer a cirurgia e procurou. Então, em poucas sessões assim, a depender, né, ela já se obtém um resultado. Localização. Como uma pós-cirurgia, né? Então, o edema vai estar generalizado. O que é isso? Localizado é que tipo? Eu fiz a cirurgia na barriga e o edema só está na barriga, tá? Então, é muito difícil isso acontecer. Então, ela vai estar generalizada, porque eu fiz a cirurgia na barriga, o edema está na barriga, está nas costas, desceu para as pernas, né? Está ali perto dos seios, enfim. Então, localizado é quando o edema é no local da cirurgia. E isso é muito difícil de acontecer, tá? Vai ser sempre generalizado porque o edema, ele acabou se espalhando ali naquela área, né? E pela também agressão do que é a cirurgia. Consistência. Consistência geralmente vai estar fofinhos, né? A não ser que esteja. Isso também influencia na duração. Se é um edema recente, você vai apertar e vai ver que é fofinho. Se for um edema de 2 anos, você vai apertar e parece que está apertando uma parede, de duro que está, tá? E, claro, fazer a perimetria. Então, todos os atendimentos a gente tem que fazer a perimetria. Tem que medir antes e após o atendimento, para você ver se ela está reduzindo no atendimento. E quando ela voltar na próxima sessão, ou você for na residência, que geralmente a gente vai mais na residência no pós-cirúrgico, se você voltar para lá, para a casa dela, né, para fazer a drenagem, no outro dia você vai ter que medir de novo assim que você chegar. Por quê? Porque o que a gente espera é que elas tenham reduzido mais do que da última medida que você tirou depois que você fez a drenagem no outro dia. Porque a gente espera que ela esteja menos. Porque ela tem 24 horas ainda para reduzir mais aquilo que eu fiz da drenagem linfática, tá? Então, a gente espera o quê? Que ela tenha reduzido a quantidade de edema, ou se não, que ela esteja igual da última vez que eu tirei as medidas, quando eu terminei a drenagem linfática dela. Se ela ficar com mais, né, ou aumentar, aí tem que procurar saber o que é que está acontecendo, né? Então, o que é medicação, né, alimentação. Então, tem que saber direitinho, né, o que é que pode estar acontecendo. Ou ela se mexeu, ou ela fez coisas, pegou peso, enfim, que pode estar piorando o edema, tá? Também a gente faz uma avaliação, o sinal de cacifo,
para a gente saber a consistência, né? Qual o grau do edema. Que é justamente a gente afundar nosso dedinho, como está mostrando na imagem, e ver a resposta da pele perante aquele dedo que a gente empurrou. Então, a gente tem de grau 1 ao grau 4, né? O sinal de cacifo. Grau 1 é quando a gente penetra o dedo e quando volta, né? Empurra o dedo e quando volta, tira o dedo, a pele volta automaticamente, tá? São só alguns segundinhos e você vê que a pele voltou ao normal. O grau 2, a gente afunda o dedo, volta, a pele sobe, mas vai demorando mais de subir e às vezes fica um relevozinho assim, não fica muito fundo, mas você vê que você enfiou o dedo ali e fica um relevozinho baixo. Grau 3, a gente vai empurrar o dedo, o buraquinho vai subir só um pouquinho, mas vai continuar o buraco lá, tá? Vai demorar muito mais. E o grau 4 vai justamente afundar o dedo, né? Vai demorar muito mais para se obter, né? Ou para voltar a pele dela, né? Demora alguns minutos. E você, tipo, tá lá conversando com ela, ou termina a sessão, ainda tá lá o buraquinho, tá? Vamos lá para as pós-cirurgias, né? Então, vou citar algumas cirurgias, porque são muitas cirurgias, né? Mas vou citar as mais comuns, né? Até que procurava mais, hoje em dia a gente também não vê muita procura, né? Porque a gente tem tanta coisa, hoje em dia, harmonização facial, e as pessoas estão deixando mais de fazer cirurgias, né? Procedimentos estéticos, enfim. Mas, para vocês conhecerem, pode ser que aconteça de sim aparecer pessoas para vocês estarem fazendo a drenagem pós-cirúrgica. Então, uma das é a ritidoplastia lift, ou lift facial, mesma coisa. É a cirurgia plástica usada para rejuvenescimento facial. É aquela que estica a pele, né? Faz cirurgia, estica a pele, e a pessoa fica com a pele bem esticadazinha, né? O objetivo é dar ao paciente uma aparência mais jovem, suavizando os efeitos da ação do tempo sobre a pele, como sulcos, rugas e flacidez. Então, imagina a agressão que é essa cirurgia, né? Então, vocês acham que o edema vai estar onde? Rosto todo, e bem possível ter descido o pescoço, tá aqui no colo, também esse edema, tá? Bem possível, não tô dizendo que todo mundo acontece isso, tá, gente? Então, se vocês observarem essa imagem aí, ela mostra bem direitinho aonde é que acontece, né, os cortes. Então, o que que ele vai puxar? Ele vai puxar essas partes aqui, ó, do rosto, essa parte aqui de baixo, né? Essa parte aqui dos olhos, onde tem as olheiras, vai sair puxando, embaixo aqui do olho, né? Na testa também. Então, se ele sai puxando todas essas peles aqui, como é que ele vai puxar? Ele vai justamente abrir em algumas áreas, tá? Ele vai vir por aqui, ó, no couro cabeludo da pessoa, então é raspado. Então, ele vai abrir justamente aqui, ó, nessa região do couro cabeludo, que depois o cabelo cresce e não vai dar nem para ver direito a cicatriz. Só algumas áreas que dá para ver, né, outras não. Então, dá para puxar bem bonitinho ali, né, esconder a cicatriz. Tem umas que a cicatriz é aqui, né, um pouquinho atrás da orelha, tem outras que é aqui, que depende da quantidade de pele que tiver, tem outras que nem puxa aqui, ele puxa mais aqui para cima, aqui para baixo, para não ficar uma cicatriz aqui. Então, enfim, vocês vão ver de diversas formas, porque depende do que ele fez ali a cirurgia, do quantidade de pele que ele retirou, quanto de flacidez a pessoa tinha, tá, gente? Então, essa pessoa vai estar com o rosto bem edemaciado, né? E aí a gente vai fazer a drenagem linfática no rosto todo, tá? Então, geralmente, as cirurgias de face, a gente vai fazer drenagem no rosto todo, porque é uma área pequena, então, tipo, faz a cirurgia do nariz, a gente já bem sabe, né, que a pessoa fica com o rosto todo inchado, os dois olhos roxos, parecendo que tomou 2 murros no olho, mas não foi uma cirurgia no nariz, né, então, geralmente fica tudo inchado quando a gente faz uma cirurgia, né, faz cirurgia de boca, de dente, e aí o rosto fica todo inchado, não é somente a região que fez a cirurgia. Então, como o face é pequeno, eu sempre recomendo que vocês façam drenagem linfática na face toda, tá? Então, lembra daqueles linfonodozinhos? Então, são eles que a gente vai fazer os bombeamentos e vai fazer a drenagem linfática. Aí, a drenagem linfática vai ser de proximal a distal, perto dos linfonodos, até o centro do rosto, tá? Então, a gente vai drenar, ó, tipo, o linfonodo não tá aqui, então, vou começar a drenar daqui e vou afastando, né? Empurrando o líquido todo para cá, nesse sentido,
até eu dividir o rosto no meio. Eu posso dividir em duas hemifaces ou em partes, né? A parte aqui inferior dos lábios, né? Bochecha, olho, nariz e a testa. Também eu posso estar dividindo assim, tá? Então, a gente sempre está levando o edema, né? Todo para a região, né? De onde estão os linfonodos, tá bom? Blefaroplastia, essa daí é mais comum ainda, né? A gente vê bastante as pessoas fazendo, é para retirada, né, de uma quantidade de pele das pálpebras superiores e as bolsas de gordura que se formam tanto nas pálpebras superiores quanto nas inferiores também. Então, excessozinho de pele, né, que as pessoas acabam ficando, principalmente idosos, né, nessa parte aí do olho. Então, tem pessoas que acabam tirando porque, né, fica o excesso às vezes até mesmo atrapalha, né, na visão, porque é tanta pele que pesa o olho, a pessoa tenta abrir o olho e não consegue. Então, às vezes, até o oftalmologista passa essa cirurgia não como estético, tá? Que até planos de saúde cobrem, mas fica mesmo porque está atrapalhando ali a parte da visão, tá? Então, como vocês estão vendo aí a imagem, né? Nessa cirurgia acontece justamente o que vocês podem ver aí que não dá nem para ver a cicatriz, né? Essa senhorinha mesmo antes e depois. A parte de baixo do olho, tá? Que é feita a cirurgia, a cicatriz é bem aqui, nessa parte dos cílios de baixo. E a parte de cima, ela fica bem aqui dentro, ó. Quando a cliente abre o olho, não dá para ver. Quando ela fecha, como você tá vendo essa daqui, ó. Quando ela fecha, né? O olho tá mais baixo, a gente consegue ver a cicatriz, tá? Então, lógico, depende da quantidade de pele que a pessoa tinha, e aí é onde vai ser a cicatriz. Então, ela aqui tá toda roxa, porque fica todo roxo, tá? Olha ela antes aqui depois da cirurgia. O olho todo roxo, né? Todo, aqui já tem alguns dias, né? Já tá quase cicatrizando, e o outro é bem aqui, ó, a cicatriz do outro. Ela é colado, tá? Bem perto dos cíliozinhos de baixo. E essa parte de cima, né, tem alguns que é com ponto, outros médicos faz colado, enfim. Tá? Então, como é que a gente vai fazer a drenagem linfática aí? O rosto, como você pode observar até dessa mulher aí, tá todo inchado praticamente, né? Então, a gente vai fazer drenagem de rosto todo, o mesmo esquema. Essas cirurgias aí de rosto, as cicatrizes são tão pequenas que acabam não, assim, influenciando muito na sua drenagem linfática. É só você contornar elas, né? Na parte do olho mesmo. É só, como a cicatriz está aqui, é só eu fazer essa parte, opa, de cima primeiro, é só eu fazer, deixa eu apagar aqui, essa parte de cima primeiro, perto da sobrancelha, depois a parte de baixo, tá? E contornando a cicatriz. A parte de baixo do olho a gente nem toca direito porque ela tá lá grudadinha, foi colada ali perto dos cílios, tá? Deixa eu apagar aqui, que eu esqueci. Então, também super tranquilo de fazer. Super tranquilo de fazer drenagem face. Rinoplastia, a cirurgia do nariz. Então, muito comum, muito conhecido. A gente sempre vê a pessoa depois, né, da cirurgia, quando é um conhecido, o narizinho todo bonitinho, mas nem imagina, né, o que a pessoa passou depois da pós-cirurgia. Então, fica muito demasiado, parecendo, também depende do tipo de cirurgia que ela fez no nariz, tá, gente? Ela pode estar com o rosto todo roxo e inchado, ou só ali na região, né, do olho, do nariz, então depende muito do que ele fez ali no nariz dela, né, tem gente que tem que encerrar, né, lixar, tem gente que puxa, mexe todo no nariz, tem gente que às vezes o nariz é tortinho, porque foi um acidente, né, uma briga, e o nariz está torto, então é para corrigir o nariz, então depende do que seja a cirurgia. Então tem gente que vai ficar muito inchado, outros não, tá? Então é uma cirurgia para correção de deformidades do nariz, pode ser anomalias do crescimento, então pessoas que têm um nariz totalmente desproporcional ao rosto, deformidades adquiridas por traumatismo ou outras doenças, né? Então o narizinho fica torto,
Pode ser associado ou não à septoplastia, que é a cirurgia que corrige os desvios de imperfeições do septo nasal. Então, ela está atrapalhando a parte respiratória, né? E às vezes o único caso é cirurgia mesmo, tá? E aí, como é que a gente faz? A gente vai drenar todo o rosto da pessoa, tá? Naquele mesmo sentido que eu falei do início. Sempre levando, né, para onde estão os linfonodos, fazendo essa drenagem linfática. Então, a gente faz aquelas manobras, né, da drenagem linfática e finaliza com os deslizamentos, tá? Que eu vou falar sobre elas. Vocês vão ver nos vídeos, tá? As manobras. Nos vídeos finais. É só o vídeo final que a gente não faz em face. Não, nesse período não estamos fazendo em face devido, né, à pandemia que a gente tá? Otoplastia. Então, é a cirurgia para a correção das orelhas em abano e produz excelentes resultados para a grande maioria dos pacientes, tá? Então, nessa cirurgia, as orelhas são posicionadas em uma angulação normal, sem deixar cicatrizes perceptíveis. Então, essa daqui é uma cirurgia que fica inchada, fica, mas não fica tanto, tá? E a gente realmente nem atrapalha nada a cicatriz dela, porque ela fica atrás da orelha. Então, ela justamente vai ficar bem atrás aqui, ó, da nossa orelha, quando faz essa cirurgia. E aí, ele tenta, né, fazer o máximo que a orelha fique na posição normal, tá? Também posso fazer drenagem no rosto todo. E aí, vamos para as cirurgias corporais. Nós temos a abdominoplastia, que é muito conhecida, tá? É uma cirurgia que visa a correção funcional e estética do abdômen. Então, pode ser uma pessoa, né, que fez uma bariátrica, ficou com muito excesso de pele, fez uma lipo, ficou com excesso de pele. Então, tem gente que faz lipo e abdominoplastia, desculpa, ao mesmo tempo. Então, lipo e abdominoplastia na mesma cirurgia. Tem gente que fez lipo, depois ficou com excesso de pele, aí faz uma outra cirurgia. Tem gente que faz a bariátrica, emagrece muito, e aí fica com excesso de pele, depois só faz, né, a abdominoplastia para tirar esse excesso de pele. E tem aquelas tem outras pessoas que não, que ela tem justamente, né, uma diástase, né, que é a abertura aí do abdômen, então vai fazer a correção ali do abdômen, e aí ele aproveita ao mesmo tempo na cirurgia, tira excesso de gordura, tal, né, puxa o excesso de pele e fica ali, e aí ela tem uma abdominoplastia. Então, depende muito de qual seja o motivo da abdominoplastia, tá? Então, tem como finalidade retirar o excesso de pele e gordura da região inferior do abdômen, refazer a cicatriz umbilical, então, o umbigo é outro, tá? Realizar o reposicionamento da musculatura abdominal, então, quem tem diástase, podendo corrigir também o excesso de pele das laterais, abdômen e flancos, tá? Então, tem gente que às vezes tem a cirurgia, vai até as costas, tá, gente? Tem gente que vai a cirurgia de um osso ilíaco ao outro, tem gente que tem uma mini abdominoplastia, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês na imagem. Essa mulher mesmo, se vocês observarem, a gente não consegue ver o final dela, da cicatriz dela. Com certeza dela deve estar indo até as costas, tá? Então, ó, se vocês observarem, ela, pela imagem, vai de uma ponta a outra. Então, a gente nem vê o final dela. Tem gente que a cicatriz é isso aqui, ó, de um osso ilíaco a outro, tá? Tem gente que é menor ainda, parecendo uma cesariana. Meus traços são ótimos pela minha coordenação. Então, tem gente, ó, que é um osso ilíaco a outro. Tem gente que parece uma cesariana, é menorzinha, porque depende da quantidade de pele que vai retirar ali, tá? E aí tem gente que faz, né, a lipo junto com a abdominoplastia. Então, a técnica aqui vai sugar e retirar o excesso de gordura debaixo da pele através de um aparelho de sucção ou seringas, né? E tem como objetivo o tratamento de gordura localizadas, abdômen, costas, culotes. Então, tira, pode fazer uma lipo junto com a abdominoplastia, tá? E acaba, né, que é uma pessoa que acaba ficando com muita edema, dependendo da agressão que foi a cirurgia. Então, tem gente que não vai ficar com edema somente ali perto da cicatriz, vai ficar o abdômen todo, as costas todas, tá? Tem gente ainda que fica ali embaixo da cicatriz para baixo, ali para a coxa. Então, tem que fazer uma boa avaliação para vocês perceberem onde é que está o edema e fazer drenagem nessas áreas, tá?
E aí, um detalhe, deixa eu falar logo aqui, porque no vídeo eu só mostro uma técnica, tá? E aí a gente tem uma outra, tá? Quando a gente tem essa cicatriz enorme aqui, né, da abdominoplastia, dessa cliente, ela é muito grande, bem provável ir até as costas. Então, se ela tá assim, eu não vou ter como jogar o líquido aqui para a região inguinal dessa área. Por quê? Porque eu tenho uma barreira aqui que é a cicatriz, não vai passar o líquido. E aí, eu faço como? Nessa situação aqui, eu vou fazer como a drenagem linfática, eu vou fazer o método reversa, é como a gente chama, tá? Reversa, que é como eu vou jogar o líquido para a região mais próxima que tem linfonodo. Qual é a região mais próxima que tem um linfonodo? A região axilar. Então, vou jogar esse edema todo para a região axilar. Porque tem uma barreira aqui, eu não posso jogar. Agora, quando é uma pessoa que tem tipo uma mini abdominoplastia, né, que é a dica que eu vou dar a vocês, que é uma outra forma, que tem uma mini abdominoplastia, a gente consegue passar, ó, por aqui, pela lateral, tá? É uma outra forma também de fazer drenagem linfática, tá, gente? E fora também, né, aqui a gente pode estar dividindo o quadrante, né? Lembra lá na imaginha que a gente divide o quadrantes, o abdômen em quadrantes, que essa parte daqui eu jogo para cá, essa eu jogo para cá, essa eu jogo para cá e essa eu jogo para cá. Sendo que quando eu tenho uma cirurgia, isso fica muito mais complicado de eu conseguir fazer, né? Então, tipo, se ela tem uma cicatriz desse tamanho, eu não vou conseguir jogar essa parte daqui para baixo. Então, vou ter que fazer o quê? Jogar toda para cima, para a região de axila. Quando ela é menor, eu ainda consigo fazer esses desvios aqui, tá? É um pouquinho mais trabalhoso, é. Ah, mas eu não quero fazer a reversa, eu posso fazer, ou eu não quero fazer essa daí, eu posso desviando, eu posso fazer diretamente a reversa? Pode sim, tranquilamente, tá? Então, você pode estar muito bem, né? Independente de ser pequeno ou não, aqui, eu posso estar jogando tudo, ó, pra cima, tá? Posso pegar e jogar todo o edema que tá aqui, ó, mesmo tendo essas aberturinhas, pra cima. Sendo que tem um porém, quando a gente faz muita reversa, as pessoas esquecem essa parte aqui, ó, gente, de drenar. Aí fica a mulher, né, ou o homem, a depender, né, naquela altura lá, aquela região do órgão dele, bastante incomodativo, né, e a pessoa às vezes só pensa na reversa da cicatriz para cima e esquece essa parte de baixo. Esquece a coxa também, que pode estar com edema. Isso você vai ter que fazer uma boa avaliação para ver se está. E aí, o que é que eu faço? Tenho que drenar. Então, já que isso aqui, essa parte, ela está, né, abaixo da cicatriz, então eu posso estar fazendo o quê? Já que ela está abaixo da cicatriz. Eu posso, dali, debaixo da cicatriz, estar jogando para a região inguinal. Então, drenar tudo isso aqui, ó. Jogando para a região inguinal, a coxa para a região inguinal. Beleza? Então, existem essas duas formas que a gente pode estar fazendo a drenagem linfática em região abdominal, tá, gente? Deixa eu tirar. Então, deu para entender mais ou menos? Então, no vídeo vocês vão ver eu falando e tal. Agora, quando é um caso de lipo não precisa estar fazendo esse arrudeio, a reversa, porque lipo, só se for lipo, esquece a abdominoplastia, só se for a lipo. A lipo, vocês vão ver que a cicatriz é bem pequenininha, então ela não vai interromper em nada, atrapalhar em nada. Então, eu posso estar fazendo a drenagem normal, como se a pessoa não tivesse feito cirurgia nenhuma. Eu vou dividir igual aquela imagem lá no início, em quadrantes, como eu dividi aqui, e jogar, né, a parte de baixo do umbigo toda para a região inguinal e acima do umbigo eu vou jogar para regiões axilares, tá? Então, bora adiante. Mamoplastia, né? Que é prótese mamária, né? Mamoplastia de aumento, aumentar a mama. Então, é uma cirurgia plástica indicada para melhorar o aspecto estético da mama. Os implantes mamários de silicone alargam e aumentam a projeção dos seios. Então, a gente sabe que quando bota a prótese, os seios é para ficar maior,
né? A cirurgia é indicada nos casos de pessoas que têm amastia, que é a ausência congênita da mama, ou seja, ela não desenvolveu a mama. A amastia, ou desculpa, a hipomastia é o volume diminuído da mama, então ela, tipo, desenvolveu mama, mas ainda é muito pequena a mama. Né? Assimetrias, quando uma mama é menor que a outra, lógico, a gente sabe que a maioria das pessoas, né, eu acredito que todas têm uma mama maior que a outra, mas esse maior que a outra que fala aí das assimetrias é bem maior mesmo. Então, uma pessoa que desenvolveu uma mama e a outra não. Então, uma grande e uma pequena, tá? E aí é totalmente desproporcional do que só alguns milímetros, né, de diferença. Então, se faz também. E casos de pessoas que têm volume normal, mas quando há o desejo de aumentar o volume, né, das mamas, porque quer uma mama maior, né, do que ela já tem, tá? Então, essas são as cirurgias. Depende de cada tipo de cirurgia também, claro, e do cirurgião, do peso que ela quer, da mama dela, quantos litros ela quer. Então, isso também influencia até na cicatriz. Vai ter gente que vai fazer cirurgia de mama e não vai ter uma cicatriz. Vai ter gente que vai fazer a cirurgia de mama e vai ter essa cicatriz aí, como vocês estão vendo, a maior. Geralmente é quando essa cicatriz maior é quando a prótese é grande, essa cicatriz aqui, ó. É quando a prótese é grande, ou muitas vezes é quando ela está com prótese, mas ela fez uma redução de mama e botou prótese, tá? Porque aí vai ter que tirar toda a gordura, né? Glândulas mamárias ali, botar a prótese e depois vai ficar com uma cicatriz grande, tá? Essa imagem aqui, essa moça, ela tem a prótese e bem provável que ela foi essa cicatriz aqui, que a gente chama de cachorrinho, tá? E parece um cachorrinho mesmo. Então, o narizinho do cachorrinho. Olha, eu tentando desenhar, viu? Não dei risada, não. Minha coordenação motora aqui é maravilhosa. Então, aqui, ó, é como se fosse um cachorrinho mesmo. Aqui é o narizinho, ó, do cachorro. A parte da auréola. O narizinho e a boquinha do cachorro. A linguinha dele aqui, ó. Deu para verem? Eu praticamente nem vi esse cachorro aqui agora que eu fiz. Mas é como se fosse, né? A gente chama de cachorrinho. Então, essas aqui, gente, é geralmente quando a prótese é maior, quando faz uma redução da mama, né? E aí botam uma prótese. Mas também vai ter pessoas que mal vai ter cicatriz. Tem pessoas que não vai ter isso tudo de cicatriz, porque depende, gente, tá? Depende do tamanho, né, da mama dela, o que se ela tinha, se ela não tinha mama, qual foi a técnica que o médico utilizou. Então, às vezes tem gente que só tira a auréola, tem gente que nem mexe na auréola, só tem uma cicatriz aqui, ó, embaixo, pequenininha. Tem gente, né, que às vezes é o cachorrinho só com um lado, tá, da boca. Deixa eu apagar essas aqui para mostrar. Então, tem gente justamente, até mesmo tem pessoas que a cicatriz, gente, é do lado aqui das axilas, ó. A cicatriz é bem aqui, ó, pequenininha. O médico consegue enfiar por aqui a prótese. Então, tem gente que às vezes, como eu falei, é um cachorrinho, como vocês estão vendo aqui, o narizinho e tudo. Isso aqui, ó, aqui, desce aqui e faz ou para um lado, ou pode ser assim, ó, para o outro lado. E não tem esse corte todo embaixo. Tem gente que esse corte aqui, ó, embaixo, aqui ainda tá pequeno, ele é bem maior. Vai lá para baixo das axilas, porque a mama era muito grande. Então, vocês vão ver diversas cicatrizes. Atrapalha alguma coisa? Não atrapalha essa cicatriz, pelo contrário, né? A cicatriz ela até divide a mama, né? Então, tipo, essa mesma aqui, né, que é a do cachorrinho. Então, essa parte aqui eu posso estar, ó, jogando aqui para a região supra infraclavicular. Essa parte aqui eu posso jogar para as axilas. Aqui embaixo fica com edema também. Eu vou jogar para as axilas. Então, aqui, ó, eu divido. Essa parte aqui eu jogo para as axilas, né? A cicatriz está aqui, eu posso drenar até perto dela. Como tá assim, né? Com os curativos a gente não tira, tá? Pode estar drenando ali bem pertinho, botar o dedo um pouquinho em cima, tranquilamente higienizando bastante a mão. Essa parte aqui, ó, posso estar jogando lá em cima. Essa parte aqui para as axilas, tá? Essa parte em cima da mama, jogo para as axilas. E vocês vão
procurando uma forma, tá? De estarem jogando o líquido para os linfonodos mais próximos, respeitando a cicatriz, tá? Porque aqui, se vocês observarem, né, ela tem uma cicatriz, né, que tipo, se eu tentar jogar esse lado daqui para lá, tem uma barreira aqui que é a cicatriz. Então, eu não vou conseguir jogar o edema para essa axila assim, ó. Eu não vou conseguir. Então, qual é a melhor forma que não tem barreira nenhuma? Jogar para cima, tá? Ou posso também, sim, se vocês quiserem, rodear fazendo assim. Então, primeiro eu vou drenando aqui e vou descendo minha mão até embaixo, tá? E respeitando a cicatriz. Aqui eu não vou jogar para cima, porque tem uma cicatriz. Aqui eu não vou jogar para baixo, porque tem uma cicatriz, que é barreira. Então, aqui eu vou jogar para cá, aqui eu vou jogar para cá, tá, gente? Então, às vezes é até questão assim de lógica, tá? Para poder fazer esse contorno aí da drenagem. Ah, e se for uma que não tem nem a cicatriz, é só um pontinho aqui, como você falou, do lado das axilas, é só um pontinho embaixo, aí super tranquilo. Vocês vão ver que não é uma barreira ali a cicatriz, tá? E lembrando, gente, de um detalhe, também essas cirurgias, a gente, quando tem cicatriz, principalmente cicatriz grandes, a gente faz, né, as liberações da cicatriz, e essas liberações vão evoluindo. Então, só a drenagem, ela já está fazendo, de uma certa forma, uma liberação. Ela está tratando ali a cicatriz, ela está cicatrizando a cicatriz. A drenagem, ela já é um grande contribuinte, né, para uma boa cicatrização. E nisso, a gente sabe que alguma cicatriz ela fica aderida. A pessoa, tipo, onde mama, ela tenta levantar o braço e não consegue por causa da cicatriz. Tá puxando o braço dela. E aí a gente tem que ficar liberando essa cicatriz. No vídeo eu vou mostrar para vocês essas liberações, tá? Então a gente libera devagarzinho. No vídeo eu até mostro um pouquinho rápido, né? Só para vocês verem qual é o movimento, mas é devagar, são movimentos micros que a gente faz para poder liberar essa cicatriz e vai evoluindo, tá? Tirou os pontos, aí você já começa a fazer. Agora, se tipo, for uma cliente que tem um edema de muitos anos, tem uma cicatriz aderida, tipo, ela tem um ano já cicatrizou, e ela tem a cicatriz ainda aderida, então eu já posso buscar outras ferramentas, a gente pode estar, assim, usando ventosa ali, ó, deslizando, né, aparelhos que a gente tem da estética também, que a gente faz as sucçãozinhas e vão liberando, fora o manualzinho também, tá? Esse é um outros que a gente também faz as liberações. Então, agora a gente vai falar sobre a mamoplastia redutora, que é a redução de mama. Ah, eu posso encontrar nas duas, em uma só cliente, as duas cirurgias na mama? Sim, como eu falei, tem gente que faz a redutora e faz a cirurgia de aumento, as duas ao mesmo tempo. Então, tem gente que só faz a redução, sem botar prótese, tá? É a cirurgia em que se retira todos os excessos de gordura e tecidos glandulares mamários, remodelando as mamas para um tamanho menor. Então, tem gente que quer natural, não quer aquela prótese, né? Que é uma mama pequenininha, natural dela, sem prótese nenhuma, tá? Mas pode ser que ela reduza e bote prótese. É uma das mais comuns dentre as cirurgias estéticas, pois além de ser indicada para melhorar o aspecto estético da mama, também é indicado para a prevenção de problemas causados pela mama muito grande. Então, a gente bem sabe, né, que ainda mais for profissional da área de fisioterapia, que tem pessoas que têm a mama muito grande e sentem dores nas costas, já tem problema nas costas, porque, né, ela é tanto peso que ela sobrecarrega as costas. Então, a gente acaba fazendo essas drenagem pós-cirúrgica também da mama, porque a cliente, ela justamente tinha uma mama muito grande e estava já causando problemas, né, na vida dela, enfim. Então, vocês podem observar aí, tá? As reduções aí das mamas. Homens também fazem, que tem homens que acabam produzindo a mama, ó, se vocês observarem aqui, reduz, né? Tem aqui essa imagem, a mulher tinha a mama um pouquinho grande, reduziu, ó. Tá? Até a auréola, gente, é um detalhe que eu esqueci até de falar. A auréola também, se a mama era muito grande, a auréola eles mudam, tá? Porque, ó, se vocês observarem, essa mulher aqui, a auréola dela era enorme. Porque não vai ficar proporcional. Se eu tirar uma mama grande, uma auréola grande, e vou botar essa auréola grandona numa mama que eu reduzi, não, vai ser mais auréola do que mama. Então, eles reduzem, eles cortam a auréola, eles aproveitam a mesma auréola, tá? Eles não fazem uma nova auréola, não. Eles aproveitam ela, que ela tinha, reduz o tamanho.
Então, essa daqui, se vocês observarem, ó, reduziu a mama e botou uma prótese. Fez abdominoplastia, tá? Ó, e a barriguinha dela, beleza. Né? Então, tem gente que vocês podem encontrar pessoas já procurando você para fazer drenagem linfática, ela fez as duas cirurgias ao mesmo tempo. Né? Então, tem gente que faz tranquilamente as duas cirurgias, tranquilamente não, mas acaba fazendo essas cirurgias, né, ao mesmo tempo, porque é um pós-cirúrgico só, é um sofrimento só, tá? Deixa eu limpar aqui. Gluteoplastia, que é a prótese de glúteo. Hoje em dia eu nunca peguei, né, mas também não vejo nem muita procura, porque, né, o pessoal tá fazendo mais outros procedimentos para o aumento do glúteo. Então, a cirurgia consiste na colocação de um implante glúteo no plano intramuscular através de uma pequena incisão do sulco glúteo. Então, a cicatriz também é pequena, tá? Então, fica embaixo ali do glúteo e a gente, a depender, às vezes as pessoas nem veem tanto essa cicatriz. Ela fica bem aqui, ó, embaixo. É recomendada para casos de assimetria e hipotrofia dos glúteos com aumento e modelagem das nádegas. Então, são pessoas mesmo que não têm glúteo, não desenvolveram, né, o músculo e tal. E aí, acaba botando essa prótese, tá? A drenagem linfática. Lembra daquela imagem lá no início, que mostra as setinhas? Pronto, aquela imagem é perfeita. É só seguir aquela imagem ali, é a drenagem de glúteo. Então, a gente vai jogar, ó, o glúteo, toda essa parte, ó, tanto essa parte aqui, ó, lateral, que vai estar inchado, a gente pode jogar para frente, tá? Perna, se tiver inchado, a gente pode dividir aqui, jogar essa parte para interna de coxa, essa parte para cá. E essa região de glúteo, ó, a gente vai jogar para dentro do glúteo, tá? Vai jogar para dentro do glúteo, beleza? Aquela é só seguir aquela imagem, gente. Se tiveram dúvida, ai meu Deus, daqui eu jogo para onde? Siga aquela imagenzinha aqui para mim, ela é perfeita em relação ao sentido, tá, do líquido, para onde eu tenho que estar levando aquele edema. Mastectomia. Então, mastectomia é uma forma de tratar o câncer de mama que consiste na retirada cirúrgica de toda a mama, tá? Então, tem mulheres também que nem retiram a mama toda, são quadrantes. Então, pode acontecer de vocês pegarem, né, uma cliente, tipo, ela só tá com um buraquinho aqui da cirurgia e o resto ela tem a mama. Então, tem pessoas que tiram somente o quadrante. Ou pode ter sido aqui em cima, aí tem um buraco aqui e o resto da mama está completo. Ou se não, retira a mama toda. Então, como vocês estão vendo aqui na imagem, ó, a cicatriz fica assim, sem auréola, sem nada, eles tiram tudo. E a depender da onde estava o câncer, onde ele estava enraizado, tira músculo também. Então, a pessoa acaba perdendo algumas disfunções, né, algumas funções, tendo disfunções ali naquela área, né, por perdas que ela teve através da mamoplastia, tá? E aí vem um porém. Essa cirurgia aqui não é somente aí a região que vai estar edemaciada. O que muito acontece é o quê? Edemaciar o braço. O braço fica com muito edema. Por quê? Porque acaba retirando os linfonodos daquela região axilar onde estava o câncer de mama. Então, tipo, os linfonodos aqui, ó, são retirados. Os linfonodos aqui são retirados. Se retirou o linfonodo, aí o braço começa a edemaciar, tá? A região fica edemaciada, tem pessoas que ficam com edema nas costas, toda a região aqui, ó, edemaciada, tá? A região abdominal edemacia, não são todos, tá, gente? Depende de cada organismo. Tem gente que a outra mama também edemacia, enfim, tá? Então, vocês têm que ter o olhar clínico para poder saber onde é que está o edema ali, porque o edema é visível, gente. Não é algo assim que é difícil. Você, ai meu Deus do céu, como é que eu tenho esse olhar clínico? É visível o edema, é nítido o edema, tá? Para quem fez cirurgia. Então, justamente, quem faz essa mastectomia, o médico
a maioria, vou dizer assim que 90% tira todos os linfonodos. Se tirou os linfonodos, eu não vou fazer drenagem linfática para essas axilas, porque não tem linfonodo, porque você está jogando ali o líquido, se não tem linfonodo para retirar, para filtrar aquela linfa. Ou seja, você está jogando o líquido, né, levando para um lugar que não tem linfonodo nenhum e vai ficar acumulando ali o líquido. Ou seja, você está levando o edema para o mesmo lugar, deixando ele ali estacionado. E aí vai acontecendo o quê? Ele não vai ser retirado, com o tempo vai passando, vai incomodando mais, a linfa vai começando a ficar mais dura, o braço vai ficar mais pesado, quando você vai ver o braço dela tá duro, 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 e sem resultado nenhum para a drenagem linfática. Por quê? Porque está levando a linfa para um linfonodo que não existe mais. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Né? Então, eu não vou poder mais fazer isso de estar levando, tipo, quem faz cirurgia de mama, aumento, bota prótese, que não teve câncer de mama, tranquilamente, a gente vai levar para cada axila, porque ela não retirou o linfonodo, tá? E aí, o que é que eu faço? Né? Eu vou pegar todo o edema dessa região e jogar, ó, vou pegar todo o edema que está nessa região e vou jogar aqui para essa axila e posso usar também aqui, ó, gente. Não esqueça que a gente também tem linfonodo aqui, tá? A depender se a abdômen dela toda aqui tiver com edema, eu vou fazer o quê? Pedir ajudinha à região inguinal. Também eu posso estar pedindo ajudinha lá, se tiver edema mais ali para baixo. Porque tem, tipo, gente que faz cirurgia de mama, o edema não tá nem na mama, só tá no braço. A mastectomia. Fez mastectomia, você vai ver que tem clientes que tem edema na outra mama, na região que fez cirurgia, na região do abdômen, na região das costas e no braço que tirou o linfonodo. Tem gente que fez cirurgia de mão, vocês vai ver o edema no braço que tirou o linfonodo. Vai ter gente que vai fazer cirurgia, nem ficou edemaciado o braço, e o edema só tá mais ali naquela área. Então, isso vai de cada organismo, tá? Mas só para vocês ficarem cientes que tira os linfonodos, pelo menos 90% dos médicos. E os que não tiram, deixam um ou outro, que mesmo assim eles não vão dar esse resultado todo para retirar essa linfa. Então, vou fazer o quê, ó? Vou jogar todo para essa linfa aqui, ó. Para esse linfonodo aqui, ó. Tudo, vou já sair jogando para lá, tá? Lembrando que eu vou começar a drenagem daqui de perto para chegar até lá na outra, o outro lado. E aí eu vou drenar o braço todinho. E o braço eu vou jogando aqui, ó, para cima, tá, gente? Vou jogando tudo, vou pegando aqui, ó, o edema todo desse braço e jogando para cima, tá? Nunca eu vou fazer isso aqui, ó. Nunca. Beleza? Porque ela não tem linfonodo aí. Então, na prática, eu mostro o vídeo, falo sobre isso. Vocês vão ver lá o movimento da mão, o sentido, para onde eu jogo, enfim. A lipoaspiração, que é muito comum, já tem lipos diferentes, de LED, de não sei o que lá das quantas. Então, lipos que deixa a pessoa menos roxa, tá? Mas não deixa de deixar, não deixa, né, da pessoa ficar, né, toda dolorida, né? Então, é uma das cirurgias, eu digo assim, que são mais agressivas, é a da lipo. É uma cirurgia plástica indicada para retirar o excesso de gordura localizada numa determinada área do corpo, como barriga, coxas, flancos, costas ou braços, por exemplo, ajudando a melhorar o contorno do corpo, tá? Então, é como vocês estão vendo aí na imagem, enfim, uma cânula e sai empurrando, é só um furinho que faz, e esse furinho ele sai jogando, né, para várias áreas. Então, tipo, aqui, ó, é como se aqui fosse o furinho dela, vou dar o exemplo, tá? E aí, ele vai empurrar a cânula aqui e vai fazendo assim, ó, com a cânula, tá? Em um buraco só. Aí vem aqui e sai empurrando a cânula em um buraco só. Ele não sai furando ela várias vezes, a não ser que seja preciso, tá? Então, vocês vão ver, tipo, coxa, aí vai ser outro furinho, que geralmente é aqui embaixo. E aí, ele sai com essa cânula aqui, ó, e fazendo isso aqui, tá? É região glútea, aí tem um outro furinho, aí vai fazendo isso aqui, em um buraquinho só, tá? Por isso que ela fica muito roxa, porque danifica bastante a pele dela, fica muito dolorido, sente dor em tudo, é bem complicado,
tá? Mas é uma cirurgia também de recuperação rápida se for fazer logo a drenagem linfática, tá? Poucos meses, a depender do tipo do qual lipo que ela fez. Então, aqui no caso, se vocês observarem, gente, ela não tem uma cicatriz da abdominoplastia, né? Ela só fez lipo, tá? E aí, como é que eu faço a drenagem? Eu vou dividir em quadrantes. Essa daqui eu vou jogar para essa axila, vou drenar para cá, aqui eu vou drenar para cá. Aqui não tem cicatriz nenhuma, vou jogar para cá e vou jogar para cá tranquilamente. Coxa, é igualzinho lá na imagem, vou rejogar para a região inguinal, ó. Vou jogar para cá. Todo o edema, tá? Então, aqui não tem segredo nenhum, super tranquila, como uma drenagem normal, tá? Não tem desvio de cicatriz nem nada, é como uma drenagem normal, como se ela não tivesse feito a cirurgia, tá? Deixa eu apagar aqui. Fez um friozinho agora. Bora lá. E temos também drenagem em cirurgia ortopédicas. Então, podemos fazer? Podemos sim, né? Trata todos os problemas e defeitos referentes ao sistema músculo-esquelético. Não trata somente fratura, mas também deformidades congênitas, problemas crônicos e traumáticos e problemas relacionados ao uso excessivo do tecido ósseo, né? Então, botou prótese, né? Foi fratura. Enfim, a gente pode estar fazendo essa drenagem, tá? Lógico que se tiver com um aparelho desse aqui, a gente não vai botar nossa mão aqui dentro, mas você pode estar drenando próximo, tá? Aqui nessa parte de cima, pode estar drenando aqui essa parte de baixo do pé, se for permitido, tá? Aqui é uma cirurgia de coluna, ela vai ficar com os edemazinhos, posso fazer drenagem tranquilamente. Aqui é uma correção do dedinho, ó. Nasceu assim com o dedinho e o médico, ó, retirou, puxou o dedinho para baixo e fez aqui a cicatriz. Um edemazinho, não é tão grande não, mas faz também drenagem linfática. Aqui é uma prótese, tá? No joelho. Então, fazemos sim drenagem também para esses pacientes, tá? Aqui. Então, vamos lá falar um pouquinho do que é a drenagem linfática, tá? Então, trata-se de uma técnica de compressão manual dos tecidos que utiliza pressões intermitentes e tem como objetivo aumentar o fluxo da circulação linfática para o tratamento de disfunções estéticas, patologias e do edema intersticial. Então, são pressões leves que a gente faz, não precisa botar muita força, né? Então, tem a pressão correta da gente fazer. Então, os efeitos da drenagem linfática manual. Ele vai aumentar a capacidade de admissão dos capilares. Então, ele vai fazer com que o capilar linfático, que está aqui no meu tecido, capite mais linfa quando a gente faz a drenagem. Aumenta a velocidade da linfa. Lembra que eu falei que ela anda devagarzinho? Então, quando a gente está fazendo a drenagem, a gente aumenta a velocidade dela ali, percorrendo. Aumenta a quantidade de linfa a ser filtrada. Então, claro, né? Se a pessoa está cheia de edema, é porque a linfa não está, o sistema linfático dela não está conseguindo drenar muito líquido. Então, se eu fizer a drenagem, eu vou aumentar a quantidade que ele está drenando por dia, tá? Vou aumentar a quantidade do gânglios linfáticos, que são os linfonodos, de estar filtrando, aumenta a oxigenação e desintoxicação da musculatura esquelética, então por isso que até clientes que fez cirurgia depois da drenagem linfática, diminui a dor, o desconforto que sente, a falta de ar, aumento do peristaltismo intestinal também é muito bom, alguns ficam até com prisão, né, e a drenagem é bom porque libera mais, porque devido às medicações, alguns já têm, outros adquirem só naquele período ali, por causa das medicações. Aumento da diurese, então, sim, a pessoa, ainda mais pela quantidade de líquido que ela tem no corpo ali, devido ao edema, pode aumentar a vontade dela ir ao banheiro.
otimização das imunorreações celulares, né? Diminui as aderências e retrações cicatriciais. Então, ó, como eu falei a vocês, a drenagem é muito boa para cicatriz, para cicatrizar, eficiência celular e nutrição também ali do tecido. Então, quando é cirurgia, o tecido fica muito danificado. Então, de certa forma, a gente está tratando ali aquele tecido, tá? Existem contraindicações? Existe. Então, câncer está aí, mas em alguns casos a gente faz cirurgia, ou, desculpa, a gente faz drenagem e pós-cirurgia de câncer. Então, geralmente sempre vai ter o pedido médico, então não é contraindicação total hoje em dia, antigamente era, tá? Mas hoje em dia os médicos estão liberando mais. Pessoas que têm trombose, tromboflebite, de jeito nenhum. Então, e pós-cirurgia é muito fácil disso acontecer, dela ter trombose. Então, justamente o médico passa as meias, as faixas de compressões e tomar medicação é para evitar a trombose, tá, gente? Então, às vezes pode ser que a pessoa nem comprou a meia, ou nem faz uso corretamente, nem comprou a medicação porque é cara, e aí podendo acontecer uma trombose, tá? Então, se ela tá com trombose, na hora não faça. Septicemia, hipertiroidismo, né? Isso é bem relativo se o médico liberar. Reação inflamatória aguda, insuficiência cardíaca não controlada, processos viróticos, então tá com febre na hora, tá gripado, a gente indica que não faça na hora. Gestação de alto risco de jeito nenhum, hipertensão não controlada, então se ela é hipertensa, fez cirurgia hipertensa, faça a verificação lá da pressão dela, afira, para poder ver se está alta ou não, antes de vocês fazerem a drenagem. Insuficiência renal, de jeito nenhum, porque a gente sobrecarrega o rim quando faz a drenagem, então até por isso que ela sente vontade de fazer mais xixi, tá? Então, como é a técnica? Então, a gente começa com os bombeamentos dos linfonodos, próximo da região que a gente vai fazer a drenagem, que foi a cirurgia, tá, gente? A gente vai fazer os bombeamentos, que é esse estímulo aqui, ó, que vocês vão ver lá na prática, no vídeo prático, que é de 5 a 7 segundos, tá? Ó, o estímulo pode ser bombeando assim ou movimentos circulares, tá? Próxima ao distal, então, tipo, tô com o meu rosto todo emaciado. Onde é que fica os linfonodos? Não fica aqui todos nas laterais, no pescoço, então eu vou começar a drenar, ó, de proximal a distal, tá? Compressão manual dos tecidos tem que ser pelo menos 40 milímetros de mercúrio. Então, como é que eu vou saber se minha mão tá no 40 milímetros de mercúrio? Eu posso estar dando uma diquinha que é bem bacana. Vocês podem estar pegando uma buchinha nova, aquela parte que tem a verde e a amarela, pois então, a verde fica embaixo, a amarela em cima, e você vai apertar até encostar a amarela na verde. Você vai ver que não é uma pressão tão leve, mas também não tão forte, tá? Tenho que drenar tudo, região anterior, posterior, né, tudo. Então, tá com aqui tudo emaciado, eu tenho que drenar tudo, tá? Sentido do linfonodo, então a minha mão, ó, para estar jogando líquido, sempre é no sentido do linfonodo, tá, gente? Porque se eu fizer isso aqui, ó, eu tô jogando o edema para cá. E aqui tem linfonodo? Não, tem que jogar para o sentido dele. Porque senão você vai estar acumulando líquido numa região só. E por último, eu vou ter asterisco que tenho que bombear o linfonodo de 5 a 7 logo no início, né? Se for no caso de, se você achar necessidade, às vezes pós-cirúrgico, né? Às vezes é legal fazer isso porque é muito líquido ali no final, para justamente, né, estimular um pouquinho mais o linfonodos depois que você fez a drenagem para 24 horas aí, ele liberar mais aquela quantidade de líquido e drenar, tá? Mas eu botei asterisco porque não é obrigatório fazer isso no final. Então, mais uma vez aí a imagem, lembra do que eu falei a vocês, né, da setinha, então essa justamente, ela vai mostrar para vocês para onde eu vou jogar, né, a barriguinha aqui dividida, as costas também, se o edema dela foi para as costas, né, então as costas geralmente, a depender, não vai estar a cicatriz, a não seja a abdominoplastia, que ela veio mais ou menos até aqui, ó, quase fecha a coluna, faz um 360. Então, se ela veio até aqui, né, a cicatriz dela, da abdominoplastia, então toda essa parte das costas eu vou jogar para cá, e essa parte aqui, ó, lombosacra, eu vou jogar lá para frente. Por que eu vou jogar lá para frente? Porque o linfonodo tá lá na frente, gente, na região aqui, ó, inguinal, tá? Então, as setas aí, gente, é super tranquilo, tá? É só vocês seguirem as setinhas que ela mostra direitinho, se vocês esquecerem, tá? E agora essa parte eu jogo para onde? Como foi que ela falou?
Lembrem da imagem, porque quando você olha, ó, na hora vai despertar. Falei, eu posso estar jogando assim, assim. Então, é bem tranquilo, tá? Fazer a drenagem linfática. Então, né, vamos lá para nosso vídeo prático, tá? Dúvidas sobre a aula, gente, vocês podem estar mandando lá no grupo, ou pode chegar para mim no particular e falar também, tá? Assistam quantas vezes vocês quiserem a aula. Possa ser que sim, né? Vocês não consigam captar tudo que falei na aula, na primeira vez que você assistir, não lembrou, volta novamente, não fiquem com dúvidas, tá? E podem estar perguntando também, tá? Então, agora a gente vai para o vídeo. No vídeo eu estou falando, estou explicando tudo direitinho, tá? E aí, qualquer coisa, ainda surgiu dúvidas, possa ser também que eu esqueci de falar alguma coisa, né? Que às vezes também eu esqueço, e aí, na sua dúvida, possa ser que eu lembre na hora e passe as informações. Então, beleza? Então, um beijão, ó, para todos vocês e até o nosso próximo curso. Então, quando a gente faz uma drenagem linfática em pós-cirúrgico de abdominoplastia, vocês vão observar que a cliente de vocês vai ter uma cicatriz que vai do osso ilíaco ao outro osso ilíaco, tá? Então, é uma cicatriz enorme mesmo, como vocês estão vendo aqui. E quando a gente vai fazer a drenagem linfática em pós-cirúrgico, a gente tem que respeitar a cicatriz. A gente não pode drenar, né, por cima, passando da cicatriz. Por quê? A gente sabe que, né, a região do abdômen a gente divide em quadrantes. A gente divide em 4 quadrantes, né, no qual a gente vai, né, a parte superior, a gente vai levar para a região das axilas e a inferior para a região da inguinal, sendo que essa região aqui a gente não pode chegar e jogar o edema daqui direto para cá, tá? Então a gente vai ter que arrodear a cicatriz para poder se fazer uma drenagem linfática. Então vou mostrar para vocês agora em prática como é que faz a drenagem. Então, para a gente drenar a região de abdômen, né, em pós-cirurgia, avisei a vocês que a gente vai ter que dividir em quadrantes, né? Então, o primeiro quadrante eu jogo para a região das axilas, o segundo para a outra axila e esse terceiro e quarto eu jogo para a região inguinal. Então, primeiramente a gente faz o quê? Vai abrir, liberar, melhor termo, os linfonodos. Então, movimentos circulares ou de bombeamento. Cinco a 7. E venho para a região inguinal. E faço a liberação dos dois lados. E aí eu começo minha drenagem linfática. Lembrando que a drenagem linfática é de proximal a distal. Próximo de quem? Dos linfonodos. Então começo a drenagem perto dos linfonodos até chegar aqui na região mais distal. Começar da região da mama, axila. Limpei, né, drenei toda essa região, agora eu vou poder jogar daqui pra cá, porque aqui eu já liberei. Movimento de 5 a 7. Drenei toda essa região, bem próximo da região inguinal. Então, aqui está a questão, né? Como é que eu vou conseguir drenar com uma cicatriz desse tamanho? Então, eu vou começar próximo da região inguinal, vou drenar toda essa região aqui de baixo,
tá? Principalmente aqui, né, bem em cima da região da vagina, que fica também, a depender de mulheres, bem inchadinha essa região, tá, gente? Então não observem só a região do abdômen dela, da barriga. Vocês têm que observar também a parte inferior, que fica cheia de edema. Então a gente começa aqui, bem próximo da região inguinal. E dreno os dois lados assim, tá? Drenei essa parte, aí eu vou começar a rodear a cicatriz. Lembrando de uma coisa, muitas vezes o edema vai para a região das costas, então até as costas depois vocês vão ter que drenar. Lógico que vai depender de cada cliente. Drenei já essa parte, agora sim eu posso jogar essa para cá. Cinco a 7. E observando minha mão, ó, ela vem daqui pra cá. Então, tô jogando o edema daqui pra cá, tá? Se eu fizer assim, eu tô devolvendo o edema. Eu tenho que jogar pra essa região, pra ir pra lá, pra região inguinal. Faço isso nos dois lados, movimentos de 5 a 7. Terminando as manobras de captação, a gente vai fazer os deslizamentos. Evacuação. Então, ó. Aí o deslizamento você pode fazer de distal a proximal, porque você já fez a captação, que é a evacuação. Então, dessa região, como eu vou levar para a região axilar, eu vou fazendo o deslizamento para lá. E no caso aqui da região da cicatriz, eu vou ter que fazer assim, ó. E arrodeando a cicatriz, tá? Então, vocês vão fazendo assim e passa arrodeando a cicatriz, né? Porque, como eu falei no vídeo, a cicatriz ela é uma barreira, tá? É como se fosse uma parede e eu não vou conseguir passar se eu não for pela portinha, tá? Eu não consigo atravessar uma parede só assim pela porta. Então, assim que a gente drena. E quando ela já tiver com a cicatriz fechada, assim, os pontinhos, você já pode começar a fazer as mobilizações da cicatriz, tá? E essas mobilizações da cicatriz, ele também ajuda numa boa cicatrização, assim como a drenagem também ajuda na cicatrização, tá? Então, quando a gente vai fazer o procedimento de drenagem, não é só em si a drenagem, a gente também trabalha a cicatriz dela, tá? Então, a gente pode, a depender de como já esteja a cicatriz dela, né? A gente já pode começar a fazer massagenzinhas assim, ó, circulares em cima da cicatriz. Se ela ainda tiver ponto, vocês podem fazer ao redor, tá? Da cicatriz. Se não tiver, vocês já podem começar, tiver toda fechadinha, não tiver minando, vocês já podem estar fazendo em cima, fazer esse movimento, ó, com a pele dela, para liberar a cicatriz. Ou se não, vocês fazem por fora, se ela ainda tiver com os pontinhos, tá? É de leve, gente, devagar. E quando ela já tiver sem os pontos, você perceber que ela está aderida, vocês podem já começar a fazer, ó, pequenos pinçamentos na cicatriz, para justamente você conseguir soltar. Lembrando que pós-cirúrgico, vocês têm que usar luva, tá? Todos os procedimentos de drenagem vai ter que ser com luva, principalmente próximo das cicatrizes, tá? Então é questão mais de proteção e higiene. E tocar na cicatriz, tem que usar luva também. Como vocês podem observar, as cicatrizes de mama vai depender muito do tipo de cirurgia,
né? Se é redução de mama, se é redução com prótese ou se é só prótese. Então vocês vão ver que vão chegar a diversos tipos de cicatrizes e cirurgia de mama. Mas o bom é que essas cicatrizes não atrapalham na nossa drenagem linfática, né? Assim dizendo, em comparando, né, com a abdominoplastia, porque são pequenininhas as cicatrizes, então ela é tranquila e também a direção que a gente vai fazer a drenagem, elas não vão atrapalhar tanto em termos que a gente tem que estar desviando a cicatriz, tá? Então, um dos modelos que a gente mais conhece, que a gente chama esse de cachorrinho, que parece um cachorrinho, né? Então, eles tiram a auréola dela, parte assim, nesse sentido, e aí depois vocês vão ver que vai ter uma cicatriz toda na auréola dela, alguns fazem redução de auréola, tá? E depois vem aqui os traçalhados e embaixo da mama, quando se tem a cirurgia, tá? Então, quando a mulher, né, depois de um tempo, ela tiver já passado pela drenagem e tal, e ela tiver, né, despidando a sua frente, vocês vão ver que nem dá pra ver essa cicatriz, porque fica embaixo da mama dela, tá? Mas a mais conhecida é essa, quando se faz redução e colocar prótese. Tem algumas que é só um Jzinho, tanto virado pra lá. Tem algumas que é só assim, ó, um traçalhadozinho para um lado ou para o outro, tá? Pode ser assim, tipo um cachorrinho, mas o traçalhado só veio para cá ou para cá, porque depender, como eu falei, do tamanho da mama ou do que vocês vão fazer. Às vezes possa acontecer de ela tá somente, vou apagar aqui para vocês verem, só a auréola, ela pode chegar para você com a cicatriz, ou sem a auréola e só um traçalhadozinho aqui embaixo, só é isso, a cicatriz dela. Ou às vezes possa acontecer que ela não tem cicatriz nenhum na mama e a cicatriz dela é na lateral, tá? Um pontinho na lateral. E aí geralmente é quando se coloca prótese, que alguns médicos conseguem colocar a prótese aqui do ladinho e ela não tem essas cicatrizes, tá? Então, mesmo a depender da região onde esteja a cicatriz dela, ela não nos atrapalha tanto em fazer a drenagem linfática, tá? Então, no sentido dessas daqui que eu coloquei para vocês, eu vou mostrar como se eu faria, né, como se faz uma drenagem linfática. Então, primeiramente a gente vai abrir a região sub e infraclavicular, tá? Ou supraclavicular e infraclavicular. Então, essa região 5 a 7, o bombeamento. Depois, regiões axilares. Pode acontecer, devido à quantidade de edema dela, descer para a região abdominal. Se descer para a região abdominal os edemas dela, você vai ter que liberar a região inguinal. Mas, geralmente, você não precisa, só basta supra, infra e região, né, axilar para poder liberar. Isso vocês vão ter que fazer uma boa avaliação. E nunca esquecendo das costas, tá, gente? Então, tem gente que só drena a parte, né, anterior, esquece as costas e fica cheia de edema. E aí, a gente faz a liberação e começamos a drenagem. E pode pegar na mama para fazer a drenagem, sim. Ou se não, vocês podem drenar só na lateral, que vocês conseguem reduzir o edema da mama, tá? Então, se vocês observarem, primeiro eu tô drenando sempre próximo ao linfonodo. Então, no momento que eu tô fazendo essa drenagem aqui de proximal, vocês vão observar que a mama dela já começa a reduzir o edema, porque eu estou liberando essa região. Então, aqui pela divisão, tá? Vocês podem chegar, ó, e jogando para a região axilar, tá? Então, se vocês observarem, ó, a cicatriz não atrapalha. E aqui, se vocês quiserem, vocês podem jogar para a região supra e infra. Ó. Aqui eu já drenei e aí eu vou jogando para lá, ó. Vou fazendo 5 a 7.
Essa é a manobra de dedilhamento, tá? 5 a 7. Então, já drenei toda a mama dela. E eu posso estar fazendo, ó, pra cima, tá? O deslizamento. Então, não façam isso aqui não, ó. De estar rodando a mama e girando para baixo. Se ela botou, né, uma prótese e retirou a mama, é para os seios dela ficar levantadinho. E não é você que vai lá e tirar ou descer a mama dela. Principalmente se ela tiver com prótese. Então, ó, você pode ir com cuidado, uma mão de cada vez, trazendo sempre para cima. E aqui também descendo para essa região para cima. Alguns médicos pedem para a gente fazer mobilização da mama. Hoje em dia nem todos estão pedindo, porque algumas pessoas profissionais acabam tirando a prótese do lugar. Então, quando ela vai fazer a revisão, a prótese está torta. Então, quando a gente vai fazer essa mobilização, se ele pedir, a gente vai segurar a prótese na nossa mão e fazer movimentos micro, tá? Então, a gente segura a prótese e vai fazendo esses movimentos micros. Circula, é para a prótese justamente não aderir. E a gente pode estar fazendo isso aqui se tiver prótese. Se for só levantamento da mama, ela não botou prótese, não precisa disso aqui, tá? Então, como vocês viram, são movimentos micros, tá? Desse outro lado é a mesma coisa, como eu fiz a drenagem, tá? Vocês podem aproveitar a cicatriz, ela de certa forma ajuda você a drenar dividindo a mama, beleza? Bem, aqui, como vocês estão vendo, é um tipo de cicatriz quando as mulheres fazem uma mastectomia. Lógico que essa minha modelo, ela tem mama, tá? Mas mesmo se fosse uma paciente que fez mastectomia e tiver colocado uma prótese, a cicatriz dela vai ser desse jeito, desse mesmo jeito. Tem pacientes que vão chegar sem a mama, tá? Pra vocês, e vai ser só aquela cicatriz mesmo, sem a mama, como se fosse um homem, algo reto, sem, né, a mama. Ou pode acontecer de ser até mais profundo. Tem mulheres que perdem músculo quando vão fazer essa cirurgia, porque a depender da onde esteja, né, o câncer, se estava enraizado já em músculo ou não. Então, pode acontecer dela terem alguns buraquinhos, tá? Ou também acontece de serem quadrantes, tá? Tipo, ela tem a mama, mas é um buraco aqui, ou um buraco aqui, ou aqui, que o câncer só estava nesse local. Os médicos perguntam se ela quer tirar todo ou só aquela região, então vai de cada uma, tá? Então pode acontecer delas terem a mama aqui e somente aqui não ter, tá? Sem auréola, elas não têm mais auréola, tá? Quando tem essa cirurgia, faz essa cirurgia, então é só isso aqui mesmo que vocês estão vendo, beleza? Então, como é que eu faço uma drenagem com uma pessoa que fez mastectomia? Lembrando que, quando se faz uma mastectomia, os médicos, né, cirurgiões, eles retiram os linfonodos que estão nos seios daquela que ela fez mastectomia, tá? Então, todos os linfonodos aqui foram retirados. Então, eu não posso fazer a drenagem trazendo o líquido, tá? A linfa dessa região para cá. Eu vou ter que fazer o quê? Levar todo o edema que está aqui para outra axila. Então, esse é um detalhe que vocês têm que lembrar sempre, tá, gente? E muito acontece que quem faz mastectomia pode ter edema no membro superior, tá? O mesmo braço onde ela fez a mastectomia. E pode também acontecer dela ter um linfedema, tá? E esse linfedema pode sim acontecer dela ter o resto da vida. Então, ela vai ter que fazer uma drenagem o resto da vida dela, por causa que ela adquiriu um linfedema pós-cirúrgico. Geralmente, isso muito acontece em mulheres que fazem mastectomia. Então, como é que a gente faz a drenagem? Vamos liberar os linfonodos da região supra, infraclavicular e os linfonodos que estão na outra axila que ela não fez a cirurgia, tá? Então, lembrando que a mastectomia foi nessa. Ah, Kaliane, se acontecer dela ter câncer nas duas e retirar as duas, esse caso aqui, vocês só vão ter a opção da supra-infra e ter que abrir a região inguinal. Então, todo o edema vocês vão ter que jogar para cá e região inguinal. Mas isso é raro, tá, gente? Pode sim acontecer. Mas como a maioria, né, é só uma mama, então a gente não vai liberar aqui porque não tem mama nenhuma. Ou, desculpa, não tem mama também, mas não vai ter linfonodo.
Então, a gente faz, né, a liberação 5 a 7 nessa região, pode ser circular ou bombeando. 5 a 7 e venho aqui 5 a 7 na outra mama que ela tem ainda os linfonodos que não teve o câncer, tá? E aí eu vou começar a drenagem. Então, se eu vou jogar pra cá, eu tenho que limpar daqui pra cá. Então, primeiro eu tenho que retirar o edema todo que tá nessa região para chegar até lá a região da cirurgia. Então, eu começo proximal. Vocês também têm a opção aqui, ó, gente, tá? Para não jogar tudo só na maxila. Aproveita a supra e a infra também, que são ótimos para vocês estarem drenando. Deixa eu fazer logo essa região do colo. E aí vocês observam, se essa mama dela tiver com edema, vocês podem drenar também a mama toda, não custa nada vocês drenarem. Pode passar a mão por cima da mama dela. E vou jogando para a região axilar, assim como também vocês têm uma opção de uso supra e infra. E vou levando. 5 a 7, tá? Os movimentos são mais devagares. Mas aqui só tô mostrando para vocês. Aqui eu tô levando tudo para a região axilar, ó, o movimento. E aí chego na mama com essa cicatriz. Como é que eu vou fazer? Ó, vocês podem jogar para a região supra e infra, assim como vocês podem estar jogando para a direção da região axilar do outro axila. Então vocês podem fazer assim, ou já assim, ó. E aí a cicatriz tá aqui, ó, já dividindo para vocês. Aqui, ó, vou jogar pra cima. Lembrando que as costas também vai ter edema, então vocês vão ter que jogar toda a edema lá das costas pra cá, tá? Então tudo eu vou jogando aqui pra cima. Esse lado, vou jogando pra cá, porque aqui eu já drenei. E vou... Cuidado com a cicatriz, mas vocês vão estar de luva. Tá, ó, tudo pra cima. Aqui eu tô fazendo rápido só pra vocês entenderem o sentido, tá? A cicatriz da mama, a mesma coisa que eu falei da abdominoplastia. Vocês também podem estar fazendo a liberação, se elas estiverem ainda com... Dá um pause aí. Se elas ainda estiverem com curativo, então lembrando, tá? Só depois vocês vão pegar na região, então vocês vão fazer, ó, lateral a cicatriz. Se já não tiver, o médico liberar já para poder fazer as mobilizações, em cima vocês podem estar fazendo as mesmas manobras que eu falei a vocês, pinçando, fazendo torcedura, movimentos circulares, tudo para poder não deixar essa cicatriz aderida. Lógico que a gente na área da estética tem muitos outros procedimentos que a gente trata a cicatriz, tá, gente? Mas para quem não tem, trabalha só manualmente, essas são algumas liberações que vocês podem estar fazendo. E quem faz cirurgia de mama, é super importante fazer a liberação, porque elas ficam com limitações em ADM, então elas não conseguem levantar o braço porque a cicatriz fica puxando. Ela tenta e a cicatriz não libera, tá? Então por isso que vocês têm que fazer, lembrarem de fazer essa mobilização da cicatriz sempre, tá? Quando a gente for fazer a drenagem no membro superior, onde ela fez a cirurgia da mastectomia, a gente vai ter que jogar o edema todo para essa região. Então, lembrando, deixa por último o membro superior, você já drenou, né, nessa região da outra mama, a mama da mastectomia, e agora a gente vai jogar todo o edema para cá, porque essa região toda vocês já drenaram, tá? Então, vocês começam de proximal, então vou jogando todo para essa região. Então, não vou fazer as manobras mais rápido, mas lembrando que a manobra é devagar, 5 a 7, tá? Porque aqui eu só tô mostrando para vocês verem o sentido. Aqui eu não posso jogar para as axilas, gente. Lembrando que ela não tem os linfonodos aqui. Então, vou ter que jogar para cima. Então, quando vocês forem jogar todo esse edema aqui para cima, primeiro eu tenho que drenar aqui, tá?
Então, drenei toda essa região e eu venho jogando, ó, pra cima, jogo pra cima, venho do outro lado, jogo pra cima, jogo pra cima, tá? Drenei toda essa área. Lembrando que vocês podem estar liberando também linfonodos, que temos aqui é pouquinho, mas nós temos a região cubital. E aí vocês começam também a drenar. Deem um apoio ao braço dela, ou vocês seguram o braço dela, porque ela nem vai aguentar ficar muito tempo assim. Lembrando que pós-cirurgia, às vezes ela não consiga ter essa amplitude de movimento toda. Às vezes você vai ter que drenar assim, tá? Ou às vezes assim, porque ela não consegue nem levantar, porque ela sente, né, o puxão da cicatriz, ou os braços mesmo dela ainda tá com uma limitação de movimento, por causa da posição que elas ficam pós-cirurgia. E aí a região eu posso jogar para cima, tá? Sempre lembrando que jogue para uma região no qual ela vai vir para cá, porque vocês não podem jogar na direção dessa mão. Até chegar nos dedinhos, tá? Falanges por falanges, fazendo os bombeamentos. Então a gente faz isso em todos. Isso se tratando em pós-mastectomia, tá? Se for uma cirurgia de mama e os braços delas ficaram com edema e vocês vão fazer a drenagem linfática, tranquilamente vocês podem jogar para cá, porque ela só fez redução de mama ou botou prótese. Ela tem os linfonodos tranquilamente na região axilar. Então eu vou drenar em direção das axilas mesmo, tá? Lembrando que isso aqui é só para mastectomia. Terminando, vocês podem fazer as manobras que a gente faz em membros superiores de deslizamento, assim como também vocês podem fazer bracelete, arcada e por último deslizamento, tá? Então posso jogar aqui para a região supra e infraclavicular, vou fazer deslizamento. Então deslizamento, arcada e bracelete, a gente pode fazer movimentos mais ou menos de 3 a 5, tá? Então vocês vão vendo de acordo com a quantidade de edema que ela vai ter, beleza? Vocês podem fazer essas manobras tanto para qualquer tipo de cirurgia de mama, só tem que lembrar qual é o tipo de cirurgia que ela fez. E quando vocês forem drenar a região das costas, lembrando que vocês vão ter que trazer todo o edema que está nas costas na região, né, onde vão estar os linfonodos. Então, vai drenar as costas dela na região, né, ali de escápula. Vocês vão trazer o edema para cá, o líquido para cá e para cá, tá? Com cirurgia normal. Se for mastectomia, então vocês vão ter que levar todo o edema para essa região, tá? A região de trapézio vocês podem trazer para a região supra e infra. Nas costas aqui, abdominoplastia, uma lipo. Aí vocês podem trazer toda para a região inguinal e região axilar. Lembrando que lipo, gente, não atrapalha a gente em nada em questão de cicatriz na nossa drenagem. A lipo só são 2 tracinhos bem pequenininhos aqui e você drena normal, com uma drenagem normal, tá? De abdômen. Na lipo é tranquilo a gente fazer. E face também, mesma coisa que drenagem facial, porque as cicatrizes que ficam na face são pequenas, elas não atrapalham, ou senão elas estão em lugares estratégicos que vocês não conseguem nem ver direito, onde é em face. E outro detalhe que eu quero dizer a vocês é que quando a gente faz drenagem linfática, abdominoplastia no início, né, pós-cirurgia imediato, tanto mama como região de abdominoplastia, a gente, quando vai fazer uma drenagem linfática, ela não consegue ficar deitada assim, tá? Né? À toa que quando após cirurgia, elas nem dormem deitadas, elas dormem sentadas. Então a gente vai ter que botar um apoio maior, ou levantar a maca, se sua maca levanta, deixar ela alta, ou um apoio mais alto.